Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, diretoria morde a língua no discurso de priorizar o brasileiro. O que deu de errado no maracanaço do Flamengo de ontem? Jornalista põe pilha em priorizar o brasileiro e diz que Felipe Luiz desrespeitou a Libertadores. O Wesley errou 8 dos 9 cruzamentos que tentou ontem no Maracanã. Olha a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Porto, não é do Sporting. É esse canal rubro-negro aqui. E se você quiser o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, por favor, se inscreva no canal. E se você gostar do conteúdo, acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Vamos lá, galera, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Vou falar da derrota histórica do Flamengo ontem no Maracanã. 2-1 pro Central Córdoba, um time modesto da Argentina, numa noite onde muita coisa deu errado. E eu vou trazer aqui para você, né, o principal fator que fez com que o Flamengo acabasse tendo um insucesso grande aí nesse jogo da Libertadores. Ainda bem que perdeu no momento que podia perder, que é a fase de grupos. O Flamengo começou ontem, meus amigos, eu sendo muito sincero com vocês, o Flamengo tinha tudo para ter uma vitória tranquila contra o Central Córdoba. Diferente dos outros adversários que o Flamengo tem enfrentado, inclusive o Deportivo Táchira dentro da casa deles, né, onde se amotinou ali com uma linha de 5, com jogadores praticamente com o bloco voltados ali, com o bumbum na parede, ali voltados a apenas se defender. O Central Córdoba arriscava alguns contra-ataques. Apesar de não ter o domínio da bola, o Flamengo teve quase 80% de posse de bola, eles se partiam e deixavam espaços. E o Flamengo vinha ali no início do jogo até com facilidade chegando ao gol. A Arrascaeta fez uma jogada linda ali com o Plata, conseguiu driblar 2, chutar para o gol, o goleiro fez uma defesa dificílima com o pé. Enfim, o Juninho teve oportunidade logo no primeiro minuto de jogo, né? Demorou a chutar ali, quando se abriu o espaço, não fez o gol. Enfim, as jogadas, né? O Flamengo teve ontem 19 chances de gol para marcar o gol, né? E o jogo vinha muito bem, muito bem. O Flamengo com certeza ia ter um placar, ia vencer até com um placar elástico. Depois, né? Infelizmente, a bobeira do Léo Pereira de botar a mão na bola, parece que aquilo ali era falta de concentração, inclusive, né? Ele botou a mão na bola de forma inexplicável ali, totalmente inexplicável. Ah, você está condenando o Léo Pereira? Não, o Léo Pereira é um dos maiores zagueiros do Brasil, um dos maiores zagueiros do Flamengo, ídolo histórico do Flamengo. Tá ali, ó, tá ali no quadrinho, ó, aqui no quadrinho, ó, de campeão da Libertadores, formando a zaga junto com o Davi Luiz, mas errou. E isso acontece, inclusive, pelo excesso de jogos. Eu lembro que Léo Pereira e Léo Ortiz, pelo Flamengo não ter um banco de reservas apropriado para substituí-los, no jogo passado contra o Vitória lá, Léo Pereira, Léo Ortiz e Pulgar caíram sentados no final do jogo, de cansaço, do excesso de jogos nas pernas que eles têm. Fez ali o pênalti, o cara cobrou, marcou, e ali, meus amigos, e ali, naquele momento, aconteceu uma coisa que, aliás, foi comum nas únicas 2 vitórias, únicas 2 derrotas do Felipe Luiz, nesses praticamente 7 meses de trabalho do Felipe Luiz com a camisa do Mengão, né? O que aconteceu? O time se desesperou. E aí, toda a organização para atacar, todos os métodos para que o Flamengo possa ali fazer o seu jogo de forma inteligente, com calma, construindo,
né, o time se desesperou. Foi a mesma coisa no 2-0 para o Fluminense. 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, o próprio Felipe Luiz faz modificações ali no time, tenta fazer algumas modificações, o time se perde, piora, e aconteceu a mesma coisa ontem, né? Nos 2-0, parece que o Felipe Luiz e o time do Flamengo rasgaram ali toda a organização ofensiva que ele tem para atacar e tentaram muito mais na vontade do que na técnica, na tática, na inteligência para atacar. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, né, esse erro se repetiu, não é um erro constante aí no Flamengo. O Flamengo já tomou gols e virou jogos, mas o que eu acho interessante é que nos dois jogos houve o mesmo erro. O Flamengo virou o caos, né? O Bumba Meu Boi. Todo mundo tentando resolver sozinho, todo mundo tentando fazer de qualquer maneira, né? Muitas vezes o jogador tentando uma jogada individual quando poderia tocar para o companheiro, o Flamengo acelerando sem nenhum motivo. O Flamengo fez o gol com o De La Cruz com 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo tinha meia hora mais os acréscimos para fazer mais 2 gols. Se tivesse voltado à organização, provavelmente faria. Provavelmente faria. O que aconteceu é que se desesperou, quis correr, né? Enfim, quis correr mais que a perna, quis fazer de qualquer maneira, esqueceu tudo que estava treinado, e aí realmente fica um pouco difícil, apesar da cabeçada do Bruno Henrique na trave no finalzinho do jogo. O Flamengo caiu muito no segundo tempo, essa que é a verdade, e acho que mais pelo fator emocional do que pelo fator tático e técnico. O Flamengo acaba aí tendo a segunda derrota nessa era fabulosa de Felipe Luiz no Flamengo. Ah, você está passando pano? Não, não estou passando pano, não. Estou dizendo que é importante a gente lembrar que o Flamengo perdeu agora, em abril, o seu primeiro jogo do ano. Ano passado, com o Felipe Luiz, perdeu só no terceiro jogo que ele estava à frente do Flamengo. Então, eu sei que tem muita gente que é emocionado, que consegue só ver os últimos 5 minutos da vida, não vê o histórico. É só para a gente colocar as coisas no devido lugar. Agora, meus amigos, eu não posso falar que existe aí uma falha, e aí é do Felipe Luiz também, junto com o Boto, junto com o Mbappé. Esse elenco do Flamengo, que é exaltado aí aos 4 cantos, é um elenco totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado, né? Faltam peças. E algumas peças são supervalorizadas, né? Como, por exemplo, o Wesley, meus amigos. O Felipe Luiz ter colocado o Varela, que fez uma partida maravilhosa com o Deportivo Táchira, no lugar do Wesley nesse jogo da Libertadores, não tem absolutamente nenhum problema. O Wesley ontem, de 9 cruzamentos que ele tentou, ele errou 8. Ele errou 8 cruzamentos. O Wesley é um lateral que tem dificuldade muito grande em cruzar a bola na área. E eu vou dizer para vocês aqui em segredo, né? Por mais que ele tenha evoluído muito, por mais que ele tenha aí sido um jogador que conseguiu a sua convocação para a seleção brasileira, inclusive ali muito impulsionado pela imprensa, ele tem limitações técnicas até hoje, né, como essa questão de cruzamentos. Então, entre eu e você aqui só, eu espero que ele seja vendido realmente aí no meio do ano, que o Flamengo traga um lateral, não precisa nem ser tão rápido e veloz quanto ele, mas pelo menos que saiba cruzar um pouco melhor a bola na área, porque é uma das funções do lateral direito fazer isso. E eu acho, meus amigos, de novo, né, o reserva para o Arrascaeta, a diretoria parece que agora, depois de 5 anos, né, enfim, não precisava ter começado a temporada para saber que o Arrasca, que jogou bem ontem, né, vamos ver os fatos positivos, o Arrasca fez uma boa partida ontem, acho que dava para forçar ele até o final, ele poderia ter sido uma figura importante para virar o jogo. O Arrasca fez uma boa partida, mas ele não pode, ele e nenhum jogador, isso é uma outra coisa importante para a gente falar aqui, né? Ele e nenhum jogador pode jogar todos os jogos quarta e domingo. É fisiologicamente impossível isso acontecer. Não dá. O jogador vai pifar, o corpo vai se machucar para que haja aí o devido descanso. Não tem como. Então o Flamengo tem que reforçar ali. Eu diria, além do Jorginho para a volância, outra coisa, a volância
é Pulgar e De La Cruz. Meus amigos, o Pulgar não aguentava mais jogar. Muita gente criticando, tirou o Pulgar e botou o Everton Araújo. Meus amigos, o Pulgar não tinha condição de jogar. Você viu como ele terminou o jogo contra o Vitória. A sequência, vejam os minutos que o Pulgar tem no Flamengo. A qualidade do jogo dele vai caindo porque não há possibilidade física do cara ter o mesmo desempenho. Agora, né, achar que Alan e Everton Araújo são reservas à altura de Pulgar e De La Cruz, realmente aí é uma situação, não é à toa que o Flamengo está correndo atrás de forma ávida, atrás do Jorginho. Por quê? Porque esses dois jogadores não têm condição de substituir à altura os dois titulares. Flamengo para ganhar, aliás, Bap, para você, para o Flamengo ganhar tudo, o Flamengo tem que ter dois times, o Flamengo ou qualquer outro time que queira fazer isso, né? Tem que ter dois times, né? Não é que um joga uma competição, outro joga outra, não, é que possa se revezar sem perder qualidade. De fato, o Everton Araújo, enfim, é menino da base, a gente sempre fica com um carinho maior, mas não tem a menor condição. Não tem a menor condição porque ele não tem técnica e nem confiança para jogar ali, né? O Pulgar, quando recebe a bola e lança os atacantes, o Everton Araújo, ele tenta dar o passe mais fácil para a pessoa mais próxima ali, ou por incompetência técnica ou por falta de confiança, para não comprometer o jogo do Flamengo. Mas eu posso culpar o Felipe Luiz por não ter botado o Pulgar de início, que o cara estava aí botando aí a gravata para fora de jeito nenhum. Aliás, tomem cuidado, né? O mesmo jornalista que faz campanha para o Flamengo priorizar o brasileiro, né? Foi o cara que puxou essa bobagem. Não adianta agora falar, que bobagem, agora que perdeu, falar que bobagem, poupou na Libertadores. Você tinha que ter, como eu, essa opinião desde o início. Esse negócio de priorizar brasileiro. Eu nem acho que o Felipe Luiz priorizou ontem, não. Tá? Ele tá, se fosse um jogo contra o Juventude, ele teria escalado o mesmo time. Né? Ele não priorizou, ele botou o que era possível em campo. Eu entendo isso. Fisicamente. Agora, o cara via a falar, fica um ano falando, o Flamengo não é líder do brasileiro não sei há quanto tempo. Flamengo, o cara faz uma campanha danada ali que o Flamengo abandona o brasileiro. A diretoria compra e fala que a prioridade é o brasileiro, a prioridade é o brasileiro. Todo mundo bate palma. Agora perdeu na Libertadores é um absurdo. Né? Teve jornalista que disse que é obrigação priorizar o brasileiro, que eu sempre achei uma idiotice. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais valorizado no Brasil. Os caras inventaram títulos. O Palmeiras dormiu com 4 títulos brasileiros e acordou com 8. Totalmente desvalorizado. CBF caga pro Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele tem um potencial enorme de ser um dos melhores do mundo, com certeza, mas é uma zona. Logo, logo esse Campeonato Brasileiro vai acabar. O Brasileirão, se o Flamengo, entre aspas, na visão desses caras, der o azar de ganhar a Libertadores, o Flamengo vai ter que abandonar o brasileiro para jogar o Mundial no final do ano. Se tem um ano que não é para priorizar o brasileiro, é esse ano. Mas tem jornalista que fez campanha para isso e influenciou os dirigentes a terem esse discurso. E agora eles morderam a língua. Porque não dá para priorizar brasileiro tendo uma competição como a Libertadores. Não dá para fazer isso. Na Europa fazem, depende, o Real Madrid não faz isso. O Real Madrid não faz isso. Né? O Benfica, o Porto, que sabe que não vão ter chance nenhuma na Champions League, podem fazer. Mas o Real Madrid, o Bayern de Munique não faz isso, o Paris Saint-Germain não faz isso. A prioridade máxima é a UEFA. Né, as competições da UEFA. E o Flamengo tem que ser a mesma coisa. A competição máxima do Flamengo é a Libertadores. De novo, eu não acho que o Felipe Luiz tenha feito isso. Eu só acho engraçado e critico alguns jornalistas que encabeçam aí essa campanha de priorizar brasileiro e agora diz que o Felipe Luiz não respeitou a Libertadores. Né? Numa fala até desonesta intelectualmente. Né? Desonesta intelectualmente, querendo, de certa forma, ali, criar um clima para o treinador do Flamengo. Aliás, né, é só você abrir o olho. É só você abrir o olho e acompanhar o que certos jornalistas fazem. Mas, meus amigos, eu espero que o BAP venha a público e diga aí, e reforce e conserte, Libertadores é a prioridade.
De novo, eu não acho que o Felipe Luiz tenha. Se o jogo fosse contra o Juventude, quarta que vem o jogo é contra a Juventude, ele escalaria o mesmo time. Não vejo problema nenhum dele colocar o Varela no lugar do Wesley. O Wesley tem jogado mal os últimos jogos, como jogou esse. Não vejo problema nenhum dele descansar o Pulgar, porque o Pulgar está caindo de rendimento em função de não ter aí recuperação física possível para ele. Ele tem jogado 90 minutos praticamente todos os jogos. Então ele tem realmente que ter aí, ele tinha que ter, nem teve, né? Porque teve que entrar no segundo tempo e acabou não fazendo muita coisa. Ele fisicamente está estourado. E, mais uma vez, o Juninho ali na frente é o que o Flamengo contratou, e contratou mal, né? E contratou mal. O Juninho não é um jogador que tenha nível para jogar no elenco do Flamengo. Teve que botar o Pedro às pressas ontem também. Pedro vai demorar um tempo para recuperar a forma. Enfim, meus amigos, eu quero dizer para vocês, não é o fim do mundo. Foi horrível. Acho que o Felipe Luiz tem que trabalhar isso com o time. Não dá para se desesperar. O Flamengo só perdeu o jogo porque virou um bando no segundo tempo, se desorganizou. Não sei se o Felipe Luiz também tem que evoluir nesse aspecto. Perdeu de 2-0, um pouco mais de experiência, mantenha calma, continua a fazer o jogo, continua a construir as chances de gol. O Flamengo ontem ganharia o jogo com facilidade se não fosse o pênalti do Léo Pereira. Porque ia continuar empilhando chances e ia sair 1, 2, 3 gols, quanto fosse. Não há motivo para desespero, para achar que está tudo horrível, que não presta nada, porque está longe disso. A gente tem um dos melhores técnicos do Brasil, quiçá o melhor técnico do Brasil, que ontem acabou não estando na sua melhor noite, junto com vários jogadores do Flamengo, e o Flamengo perdeu, mas tem muita coisa para acontecer. Agora, o Flamengo errou no planejamento, deveria ter reforçado esse elenco desde janeiro. Desde janeiro, o Flamengo deveria. O Flamengo tem que contratar aí, nesse elenco, mais 3 ou 4 jogadores para que fique mais equilibrado. Lembrando, o Flamengo enfraqueceu o elenco de 2024 para 2025. Saiu o Davi Luiz, saiu o Fabrício Bruno, saiu o Gabigol e saiu o Alcaraz. Perdeu 4 peças e ganhou 2 só, né? O Juninho, que é uma peça que foi mal contratada, espero que calhe a minha boca no futuro, e o Danilo, que infelizmente as contusões têm atrapalhado. O Flamengo está mais fraco em termos de elenco em relação a 2024. Esse erro de planejamento tem que ser corrigido o mais rápido possível. O Flamengo não pode economizar, trazer de 3 a 4 jogadores aí para o Felipe Luiz continuar, seja na Libertadores ou no Brasileiro, continuar rodando o elenco. E você, o que você achou? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito especial aqui para a gente bater esse papo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.